Olá pessoal, nesta aula a gente vai aprender um pouco mais sobre o Prolog, que é uma das principais linguagens de programação lógica. A gente vai ver como que os conceitos da lógica de primeira ordem podem ser especificados nessa linguagem. Vamos lá? Bom, então nesta aula a gente vai ver um pouco sobre o Prolog, aí, que é a forma de você programar logicamente. A tradução de Prolog é literalmente isso, programar logicamente. A estrutura do Prolog, dos programas Prolog, basicamente são os conceitos da lógica de primeira ordem. Só que a gente tem uma terminologia um pouco diferente. A gente trabalha com o conceito de objetos, que são objetos de dados que podem ser simples ou estruturados. Objetos simples podem ser constantes ou variáveis, e as constantes podem ser átomos ou números. A gente vai começar pelos átomos. Os átomos são cadeias de letras minúsculas sozinhas, dígitos e caracteres especiais, da seguinte forma. A gente pode combinar cadeias de letras, dígitos e o caractere underline ou underscore, sempre começando com letra minúscula. Essa é a convenção do Prolog, que segue a convenção da lógica de primeira ordem também. A gente pode ter cadeias de caracteres especiais, como o dois pontos, igual, menor, maior, etc. E cadeias de caracteres entre apóstrofes, que isso quer dizer uma string literal. Então aí tem alguns exemplos aí de quais são átomos na linguagem Prolog. Então, Maria, A, X, elemento, A1, etc. Então dá para a gente fazer esse tipo de representação de dados. Os números é a sintaxe usual. Então a gente tem os números inteiros, pode ser positivo e negativo. A gente pode ter ponto flutuante com o ponto. Então não tem muito segredo aí, tá? Então números são tradicionais das linguagens de programação. As variáveis são cadeias de letras, dígitos e o caractere underscore, começando com letra maiúscula ou com o caractere underscore. Tá? Tudo isso é considerado variável. A convenção, então, se você olhar a primeira letra, você vai ver se for letra maiúscula ou underscore, você sabe que aquilo ali é uma variável. Então, aqui tem alguns exemplos. E a gente tem a possibilidade de ter variáveis anônimas, que é quando a gente não tem necessidade de usar essa variável em outro literal da cláusula. Quer dizer, você coloca uma variável ali como se fosse um coringa. Qualquer coisa pode unificar ali e você não vai usar aquele resultado para unificar com outra variável, para você fazer um casamento de um outro literal. Tá? Então você pode simplesmente colocar o underscore aí, ele vai funcionar como uma variável anônima. Tá? É o mesmo conceito de variável, só que você não usa em outro lugar da sua cláusula. Um conceito de variável que é importante entender não é o mesmo que das variáveis nas linguagens imperativas. Nas linguagens imperativas, a variável representa, lá na arquitetura de von Neumann, um espaço de memória para você fazer a atribuição explícita. Então é para isso que serve a variável na linguagem imperativa, ou nas linguagens de von Neumann. Então você vai escrever na variável e ler na variável. Cada variável tem um tipo, pode ser um tipo dinâmico, pode ser um tipo estático, etc. Mas o conceito de variável é esse, é o conceito de atribuição. Aqui, na programação lógica, a variável não é o mesmo conceito. Ela seria mais apropriado se ela fosse chamada de incógnita, que é o que a gente conhece na matemática. Na matemática, uma incógnita, a gente deriva o valor, descobre o valor da incógnita manipulando as expressões. Aqui é muito mais parecido com esse conceito, tá? E, além disso, variáveis não são vinculadas a tipos, nem por declarações, nem por inferência. Tá? Essa vinculação é feita no processo de resolução, quando ela é instanciada. Tá? É isso que é aí que a variável vai ter um valor, é aí que ela vai ter um tipo, que vai ser o tipo do objeto da estrutura que está sendo instanciada, está sendo amarrada ou vinculada no momento da resolução. O processo de resolução eu vou adiantar, é o processo com o qual o Prolog trabalha por trás. A gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Bom, além das variáveis, no programa Prolog, a gente tem estruturas, ou também chamados de objetos estruturados, que são objetos de dados que têm vários componentes, e assim recursivamente. Tá? Isso é feito através de um funtor que dá nome para uma estrutura. Então, por exemplo, ali na primeira linha, a gente tem data, abre parênteses, aí tem alguns parâmetros ali. Parece uma chamada de função, né? Mas isso é uma estrutura. Então, eu tenho data, 1,setembro,1999. Esse é um objeto complexo, uma estrutura que tem 3 átomos ali dentro. Tá? Um par, tem o primeiro e o segundo do par. Uma semana, tem 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou eu posso representar uma semana com uma composição de outras duas estruturas. Ou seja, na quarta linha aí, uma semana é uma combinação dos dias úteis e do fim de semana.
Então, o dia útil, por sua vez, tem os 5 dias úteis. E o fim de semana é o sábado e domingo. Ali na quinta linha, eu estou usando um exemplo com um funtor autor aplicado com uma string literal entre aspas. Tá? E embaixo, a última linha, eu tenho livro, que é uma estrutura que é composta por título e autor. Título, por sua vez, é composta por um literal separado por aspas, envolto em aspas, e o autor também. Bom, no Prolog, o principal componente que vai ser usado para descrever a lógica que a gente quer são as relações ou predicados. Tá? Que vão descrever algum tipo de ligação entre objetos. É o conceito matemático de relação. Tá? Existe o conceito de função e o conceito de relação. Né? A relação matemática é o que a gente usa aqui no Prolog. Tá? E a gente usa uma palavra que vai ser o nome desse predicado. Então, no caso ali, pai de, primeira linha. E aí você tem os objetos sendo ligados ou sendo relacionados. Então, estou dizendo que João e Pedro são relacionados por meio do predicado pai de. Maria está sendo relacionada com o predicado bonita. Então, veja que eu estou relacionando, na verdade, um único objeto com um predicado. Isso não necessariamente eu preciso ter dois. Tá? Gosta de Ana vinho. Maior, 5, 4, 3, 2, 1. Pequeno, gato e assim por diante. Tá? Então, a gente pode ter qualquer número de objetos relacionados através de um predicado, que é um nome que significa alguma coisa para a gente. Tá? Então, para o programa Prolog, a palavra pai de não significa nada, é simplesmente uma cadeia. A gente é que dá o significado com a forma como que a gente define todos os predicados. E você deve ter percebido aí que, olhando para o formato, os predicados e as estruturas, que são as estruturas de objetos, são idênticos em termos sintáticos. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no slide. Esse aqui é o slide das estruturas. Então veja lá, par, primeiro, segundo, ou data, 1 de setembro de 1999. O formato é o mesmo que dos predicados. A diferença está onde? A diferença está no significado que nós atribuímos, nós programadores é que atribuímos para esse programa. Então quando você escreve, né, no seu programa pai de João Pedro, você sabe que esse símbolo pai de é uma relação. Quando você escreve no seu programa data 1, setembro, 1999 e você usa isso como um objeto de dados, você sabe que isso é uma estrutura de dados, certo? Então, você sabendo dessa diferença, você vai programar de um jeito ou de outro, tá? Sabendo que o predicado é uma estrutura que declara coisas que podem ser verdadeiras ou falsas, e aí a gente cai lá nas definições de lógica de primeira ordem. Então, quando a gente quer uma estrutura que vai ser declaração de coisas que podem ser verdadeiras ou falsas, a gente sabe que aquilo ali é um predicado, a gente vai programar fazendo consultas em cima desse predicado e fazendo outras relações em cima desse predicado. Quando a gente está simplesmente criando uma estrutura que só tem na verdade é um nome de um objeto mais complexo, um objeto composto, a gente não quer descobrir se aquilo ali é verdadeiro ou falso, a gente simplesmente especifica eles, a gente sabe que aquilo ali é uma estrutura e não um predicado. Tá? A gente não tem que fazer mais nada. Né? Pode parecer confuso a gente ter que programar de uma forma a mesma estrutura sintática com dois significados diferentes, pode parecer esquisito, mas vocês vão ver que na verdade não faz diferença. Né? O mecanismo do Prolog, né? Quando você programa uma estrutura ou um predicado, ele vai conseguir resolver de acordo com as outras construções do programa. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, mas é importante entender que um predicado e uma estrutura sintaticamente são idênticos. A diferença é o significado que a gente atribui e a forma com que a gente vai fazer as consultas. Bom, com base nessas definições aí das construções básicas da linguagem do Prolog, a gente vai programar o Prolog, então vai trabalhar com o Prolog para criar programas. E a gente vai fazer algoritmos, regras e fazer alguma coisa útil para a gente, tá? E normalmente isso é feito através de fatos, regras e consultas. Tá? Esses são nomes diferentes para cláusulas que a gente já viu. Então, na verdade, tudo é cláusula e tudo é do mesmo jeito. Mas a gente tem algumas cláusulas que representam fatos, outras cláusulas que representam regras e outras que representam consultas. Tá? Isso, e a forma com que você usa cada um deles tem a sua utilidade. Então, um fato é quando você declara uma cláusula, né, que
você está afirmando, você está criando um pressuposto ali sobre alguma coisa. Então, quando você coloca lá pai de João Pedro, você está dizendo que João é pai de Pedro. Tá? É isso que a gente está querendo dizer. Quando você fala bonita Maria, você está querendo dizer que Maria é bonita. Tá? Então, esses são fatos, esses são aquilo que você conhece acerca do seu mundo, dos seus objetos, e você vai definir usando o formato de cláusulas. Veja que a gente pode ter também alguns fatos que são chamados de fatos universais, tá? Que usam variáveis. Então, por exemplo, quando na linha, quando eu estou falando aqui, ó, gosta X vinho. Estou dizendo que todo X, qualquer que seja o X, vai gostar de vinho. Certo? É um fato universal. Mesma coisa como vezes zero, qualquer coisa é zero. Quer dizer, vezes aí é o símbolo, a palavra que representa a multiplicação. Quer dizer, qualquer coisa vezes zero é zero o resultado. É um fato universal. Tá? Veja como é natural para a gente descrever essas coisas, porque a gente já conhece mesmo a lógica do multiplicação. Então fica bem direto aí, tá? Não precisa fazer cálculo, forma matemática de você chegar no valor zero, tá? Então a gente vai agora ver um exemplo de como a gente pode definir alguns fatos no Prolog. Bom, então vamos lá fazer um exemplo de uso do Prolog para criar alguns fatos. Eu vou usar aqui um exemplo da família real. Eu estou usando aqui o Mac e eu instalei o meu Prolog, que é a versão SWI Prolog, que é uma das distribuições gratuitas do Prolog. Ele fica no Applications aqui, tá? No meu caso, esse é o caminho para rodar o interpretador Prolog. Então, SWIPL, ele vai abrir aqui essa telinha. E aqui você pode começar a fazer as consultas e definir os fatos. Para você definir um fato no Prolog, você tem que usar um predicado já existente chamado assert. Então, você vai colocar assert e você coloca aqui dentro o fato que você quer. Então, vou dizer aqui o seguinte, ó. Pai de Henrique, pai Henrique. Então ele responde aqui com true para a gente, dizendo que ele aceitou esse fato. A partir desse momento eu posso fazer uma consulta. Por exemplo, pai de Henrique, pai Henrique. Ele vai dizer true, que é verdadeiro. Se eu colocar aqui um outro exemplo aqui, ó, Maria, ele vai dar falso porque eu não afirmei, eu não defini esse fato ainda, tá? E eu posso também usar o modelo de consulta através de variáveis. Então, pai de Henrique. Quem que é o pai de Henrique? Né? Então, x, Henrique. Uma consulta, ele vai me responder que x é igual a Henrique pai. E eu posso fazer uma consulta completamente aberta. Ó. Então, ele está dizendo que Henrique pai é pai de Henrique. Então, x seria Henrique pai e y seria Henrique. Certo? Então, essa é a forma básica de trabalhar com Prolog. Você pode fazer qualquer consulta aqui. Né? Se eu colocar agora um outro fato aqui, né? Vamos dizer que agora o Henrique, pai, é pai de Maria. E agora eu vou perguntar quem que é, ou quem são os filhos, né, do Henrique pai. Essa consulta vai dizer todo mundo que é filho do Henrique pai. Então, pode ser o Henrique e pode ser a Maria. Então, eu apertei o espaço aqui entre a primeira e a segunda vez, e daí ele instanciou as duas vezes, ou ele unificou X com dois objetos, o Henrique e com a Maria. Certo? Bom, esse é o básico de trabalhar com Prolog. Qual o problema disso? A linha de comando não é um jeito muito interessante você fazer programas grandes, né? Um jeito mais legal de trabalhar com Prolog é você criar um arquivo texto. Nesse arquivo texto você vai colocar toda a sua base de conhecimento e você depois faz as consultas em cima dessa base de conhecimento. Então vamos fazer isso. Agora a gente vai ver um jeito um pouco mais prático de definir as nossas bases de conhecimento. Então eu vou criar um arquivo. .pl é a extensão padrão do Prolog, então facilita na hora de você carregar isso. Tá? Então eu vou criar aqui um arquivo texto. Vou colar a minha base de conhecimento. Ó. Então eu estou definindo aqui Henrique pai é pai de Henrique, Henrique pai é pai de Maria, Henrique é pai de Elizabeth II, Henrique é pai de Eduardo, Henrique pai é homem, Henrique é homem, Eduardo é homem, Catarina é mulher, Elizabeth I é mulher, Maria é mulher, Elizabeth II é mulher. E ali embaixo, assim por diante, tá? Até no final ali, quem é mãe de quem, tá?
Então, beleza, defini a minha base de conhecimento no arquivo e eu posso agora carregar o meu Prolog. Eu vou mostrar como é que a gente faz a leitura desse arquivo. Então, abrir de novo o meu interpretador Prolog e para fazer o carregamento, você coloca entre colchetes o nome do arquivo sem a extensão e coloca o ponto no final. O ponto no final, depois eu vou falar um pouco sobre isso, ele é o fim da consulta, tá? E tem aquele interrogação menos no começo ali, que também é importante, ele representa uma consulta. Mas você coloca o ponto no final e o nome do arquivo entre colchetes, ele vai carregar aqueles fatos e vai falar true. Da mesma forma que ele falou true quando a gente definiu um único fato. Então o que ele faz? Linha por linha, daquele arquivo de texto, ele vai colocar e chamar o assert e adicionar aqueles fatos na base de conhecimento. A partir desse momento eu posso fazer as minhas consultas. Então, por exemplo, pai de... Quem é o pai de Eduardo? Aí ele responde aqui como Henrique. Quem é a mãe de Catarina X? Quer dizer, a Catarina é mãe de quem? De Maria. Quem são todas as mães do meu programa? Quer dizer, X e Y. Quero saber toda a relação onde tem o X e Y relacionado através do predicado mãe de. Então, Catarina é mãe de Maria, Ana é mãe de Elizabeth II, Jane é mãe de Eduardo e Elizabeth I é mãe de Henrique. Então, são essas 4 relações de mãe de. Certo? Então, fica mais fácil trabalhar desse jeito. Vamos elaborar um pouquinho nas consultas para mostrar um pouquinho aí o que a gente pode fazer em termos de consulta. Eu vou fazer uma consulta composta. Então, eu vou perguntar o seguinte, quem é o pai de Elizabeth II? E eu vou chamar esse pai de Elizabeth II X e que também seja o pai de Eduardo. Eu quero que X seja pai de Elizabeth II e de Eduardo. E ele vai, nesse caso, encontrar o Henrique. Henrique é pai dos dois, certo? Mas eu posso fazer uma coisa um pouco mais interessante, Pai de X e Eduardo. Eu quero saber o X que é pai de Eduardo e quem é o pai do X. Eu vou chamar de Y. Então, veja lá. Eu quero saber quem que é o pai de Eduardo, eu vou chamar de X. E essa vírgula, entre os dois predicados aqui, né, essa vírgula aqui, ela está concatenando através do E. Então, estou fazendo uma conjunção aqui. Então, eu quero saber quem que é o X que é pai de Eduardo e quem que é o Y que é pai do X. Ele vai me retornar, então, dizendo que o X é Henrique e Y é Henrique pai. Ou seja, Henrique pai é o avô de Eduardo. Quer dizer, o pai do Eduardo. Da mesma forma, eu poderia perguntar o seguinte, Eu quero saber quem que é o filho de Henrique pai e quem que é o filho de Henrique pai. Ou seja, quem são os netos de Henrique pai. Então, ele está dizendo o seguinte. Elizabeth II é um neto de Henrique pai por parte do filho Henrique. Eduardo é neto de Henrique pai por parte do filho Henrique também. E acabou. Certo? Então eu perguntei quem são os netos de Henrique pai. Certo? Então essa é a forma aí de você carregar um arquivo texto e você continuar trabalhando com o Prolog de uma forma um pouco mais prática. Bom, além dos fatos, o programa Prolog também é composto de regras. A ideia das regras é você definir novas relações. Né? Se os fatos definem relações em cima de objetos, você afirmando eles, as regras definem novas relações, estendendo aquelas que você define originalmente ou explicitamente. Tá? Então, esses são o conceito de regras. Também são cláusulas, tá? Assim como os fatos, as regras também são cláusulas. Também são sentenças, na verdade, são sentenças de lógica de primeira ordem, na forma clausal, e tem que ser cláusulas Roine. Lembrando que são cláusulas Roine, são aquelas que só tem apenas um literal na cabeça, ou tem apenas um literal positivo. Então, são as cláusulas definitivas positivas, tá? E a forma geral é essa, Então, a gente tem numa cláusula uma cabeça, que é o lado esquerdo, que também é chamado de objetivo ou meta, e do lado direito desse símbolo aí, 2 pontos menos, que seriam os subobjetivos ou as condições para que aquela meta seja alcançada. Tá? Então, com isso, a gente consegue definir coisas que estendem o nosso conhecimento conforme definido nos fatos. Então, vamos ver aí um exemplo de como isso é feito. Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos de como a gente faz
a criação de regras no mesmo programa da família real. Então, vou editar aqui o programa da família real e vou lá no final adicionar as nossas regras. Tá? Então, primeiro eu vou criar uma regra definida, chamada, ou que tem o predicado chamado filho de, que na nossa base de conhecimento a gente tem a relação pai de. E se eu quiser usar o filho de? Tá? Então, eu vou criar aqui uma regra dizendo o seguinte: filho de yx vai ser verdade quando x é pai de y e y é homem. Porque a relação filho de no masculino, né, exige que y seja homem. Como é que a gente lê isso aqui? Né? A gente tem uma regra, que tem uma cabeça que é chamada de objetivo ou meta, que é o lado esquerdo aqui. É isso que eu quero concluir, é isso que eu quero derivar, é isso que eu quero atingir como meta. E aqui são as condições, ou as subcondições para a gente chegar naquela meta. Então eu tenho aqui duas condições separadas por vírgula. A vírgula significa o conjuntor e. Então isso aqui é uma conjunção de literais, como a gente já viu lá nos conceitos de lógica de primeira ordem. Então como que eu leio isso daqui? Ó? Eu vou concluir que y é filho de x se eu tiver como certeza que x é pai de y e que y é homem. Então eu leio dessa forma. Ou eu leio assim, ó, se x é pai de y e y é homem, então y é filho de x. Certo? Então dessa forma que eu faço a leitura aí e a construção das regras. Então, eu estou expandindo em cima do conhecimento que eu já tenho, né, concluindo que y é filho de x, se x for pai de y, y é homem. Vou fazer uma outra definição aqui, ó, que eu vou usar mais para frente. Pai ou mãe. A gente tem na nossa base de conhecimento quem é pai de e quem é mãe de, certo? Então a gente tem aqui em cima, ó, o Henrique pai é pai de Henrique, o Henrique pai é pai de Maria, etc. E aqui eu tenho quem são as mães. Eu vou precisar, para essa próxima regra minha, saber quem que é pai ou quem é mãe. Então, por exemplo, eu quero consultar quem é o pai de Henrique ou a mãe de Henrique. Ele vai ter que me responder que é o Henrique pai e Elizabeth I. Tá? Então, seriam esses dois que eu quero encontrar aqui, esse aqui e esse aqui, né? Então, tem que definir um predicado chamado pai ou mãe, que vai fazer a união desses dois resultados através do ou, né? Só que as cláusulas Roine, elas têm um formato lá na lógica de primeira ordem, onde elas têm que ser definidas, definitivas unitárias, ou seja, só pode ter um único literal positivo. Lembrando que do lado esquerdo são os literais positivos e do lado direito são os literais negativos, que é a mesma coisa de colocar o ou não, né? Então, os literais negativos ficam do lado direito. Só pode ter um símbolo, um literal na cabeça. Então, como é que eu faço? E se do lado direito só pode ter o e, como é que eu faço para juntar essas coisas através do ou? Vou fazer assim, ó. Pai de x, y. Pai ou mãe x, y. Mãe de x, y. O que eu fiz aqui foi uma definição. Eu também falei isso lá no vídeo sobre lógica de primeira ordem. Quando eu tenho múltiplas cláusulas que compartilham o mesmo símbolo de predicado na cabeça, essas duas cláusulas juntas formam uma única definição. Está definindo quem? Está definindo o predicado pai ou mãe. Então, quando eu olho aqui, ó, quem que define o predicado ou a regra filho de? É apenas uma cláusula. Quem que define o predicado pai ou mãe? São duas cláusulas diferentes, tá? E isso que permite eu fazer o ou. Por quê? Quando eu leio, ó, se x é pai de y, concluo que x é pai ou mãe de y. E se x é mãe de y? Eu também concluo que x é pai ou mãe de y. Ou seja, duas condições diferentes, distintas, disjuntas, podem levar à mesma conclusão, tá? Em cláusulas diferentes. E é assim que eu construo uma lógica do tipo ou, que é como eu quero aqui. E o que eu estou fazendo aqui, pai ou mãe, é porque eu quero fazer um exemplo predecessor, ou ancestral, talvez seja a palavra melhor aqui. Eu vou dizer que x é predecessor de y, se xx é pai ou mãe de y. Tá, essa é a primeira parte da definição. Ou seja, se x é pai ou mãe direto de y, ele é um ancestral de y. Tá? É o predecessor direto, é o ancestral direto. Mas eu também quero saber, eu quero encontrar os predecessores indiretos. Por exemplo, o pai do pai, ou o pai da mãe, ou a mãe do pai, ou a mãe da mãe. Ou seja, qualquer ancestral aqui. Então eu vou fazer uma outra definição aqui. Ó. Vou completar essa definição com outra cláusula. Então ele vai ser x vai ser predecessor de y, se
X é pai ou mãe de Z e Z é predecessor de Y. E aqui é uma chamada recursiva, é uma cláusula que usa uma chamada recursiva do próprio predecessor. Tá? E faz sentido, ó. Veja, eu estou seguindo a regra básica da recursividade. Eu tenho uma base, que é quando eu termino a recursividade, né? Quer dizer, quando eu cheguei no pai ou mãe direto, né? Eu já terminei minha recursão. Agora, se eu não tenho uma relação direta, eu vou acabar caindo nesse caso aqui. Quer dizer, X é pai ou mãe de Z e o Z é que é o predecessor de Y, que pode ser direto ou indireto pela mesma regra. Tá? Isso é uma recursividade sendo construída no Prolog. Isso é possível completamente, desde que eu tenha, desde que eu siga a regra básica da recursão. Qual é a regra básica da recursão? Eu tenho que ter uma base e eu tenho que ter um passo indutivo, ou uma base e um passo, ou eu tenho que ter uma condição de parada que não é recursiva. Tá? Então, se eu tiver regras recursivas, pelo menos uma das cláusulas envolvendo essa regra não pode ser recursiva para você ter a condição de parada. Tá? Então, esse exemplo aqui a gente definiu essas novas regras, vamos agora testar. Vou salvar o arquivo e vamos fazer o teste aí carregando o interpretador Prolog. Então vamos carregar o interpretador Prolog novamente. Vou carregar o programa, agora já com as regras. Vamos começar a fazer as consultas. Primeiro eu vou fazer a consulta filho de, que é a consulta invertida, né? Então Eduardo Henrique, por exemplo. Ele deu verdadeiro. Por quê? Porque Henrique é pai de Eduardo. Certo? Mas eu sei que Henrique pai é pai de Maria. Verdadeiro. Filho de Maria Henrique pai. Agora dá falso. Por quê? Porque o filho de exige que o X ali seja homem, né? Porque é filho que eu estou querendo descobrir. Tá? Porque eu coloquei essa condição lá no meu programa, na definição do filho de. Vamos fazer agora uma outra consulta. Quero saber pai ou mãe. Então eu quero saber quem é o pai ou mãe de Elizabeth II. Então Henrique e Ana. Esses são os pais de Elizabeth II. Tá? Porque eu consegui fazer, ele vai fazer o casamento, ele vai fazer a unificação com os dois fatos ali, que é o pai e a mãe, porque a minha definição de pai ou mãe faz esses dois casos aí. Agora vamos fazer um teste com a regra recursiva. Então, predecessor, X, Henrique pai, X. Eu quero saber, o Henrique pai é predecessor de quem? E vamos clicar aqui. Bom, ele é predecessor de Henrique, de Maria, de Elizabeth II, de Eduardo e pronto. Então esses são todos os filhos e netos de Henrique pai. Tá? E essa regra foi chamada recursivamente até chegar no Eduardo, que é o último ali da nossa árvore. Poderia fazer a consulta também invertida. Quer dizer, quem são os predecessores de Henrique? Henrique pai, Elizabeth I. Na verdade, são seus próprios pais, né? Eu vou fazer agora o teste com Eduardo. Então, quem são os predecessores de Eduardo? Henrique, que é o pai dele. Jane, que é a mãe. Henrique pai, que é o avô. Elizabeth I, que é a avó. E assim a gente termina a recursão. Certo? Então, a gente vê que a definição de regras permite a gente construir definições expandidas, né, e aumentar o conhecimento que está embutido ali no programa. Bom, nesta aula a gente viu aí como funciona o Prolog de uma forma bem básica. Aprendemos aí como usá-lo para criar fatos e regras e também depois fazer consultas. E a gente viu que ele funciona de uma forma bem natural. Então a gente especifica o conhecimento usando lógica e faz as consultas usando lógica, especifica regras usando lógica. Então, a princípio, basta conhecer lógica e você sabe programar logicamente. Só que isso não é 100% verdade. A gente precisa conhecer como o Prolog funciona para poder, primeiro, entender o que está acontecendo de verdade, né, e conseguir programar de uma forma correta, depurar, detectar erros e ser um bom programador. Né? Então tem que conhecer a lógica por trás.
e também para conseguir fazer programas que são eficientes, porque não basta você fazer um programa que roda, mas que depois, se você tiver muitos fatos, você não consegue ter um tempo hábil de execução. Tá? Então é importante entender a teoria do funcionamento para poder superar esses desafios. A gente vai fazer isso na próxima aula. Bom, nesta aula a gente usou aí os conceitos dos seguintes livros, o livro do Sebesta, Conceitos de Linguagem de Programação, da quinta edição, e o livro de Essentials of Logic Programming, do Roger. Então é isso e até a próxima.